Olá, seja muito bem-vindo ao Geração Nostalgia Podcast. Meu nome é Leandro Mendonça e hoje, eu trago mais um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos voltar novamente a uma década que foi marcante. Para mim, eu sou suspeito em falar porque eu nasci também nos anos 90, né? Foi uma década cheia de coisas marcantes como músicas, questões de produções, né? E hoje a gente vai dar uma voltinha de novo para poder relembrar uma coisa que estava também muito em alta na época, que eram as novelas. Vamos fazer uma viagem incrível por uma das décadas mais marcantes da TV. Quem viveu sabe do que eu estou falando. E se você não viveu, chegou a hora de descobrir porque essa década foi tão especial assim. Mas antes de começarmos o top 5, vamos contextualizar um pouco. O que estava em alta nos anos 90? A década de 90 foi um verdadeiro caldeirão cultural no Brasil. Estávamos passando por grandes mudanças políticas e econômicas. O Plano Real foi lançado em 1994 e trouxe uma certa estabilidade financeira. Nos cinemas vimos o auge dos astros como Bruce Willis, Julia Roberts e Will Smith. E na música, o grunge de bandas como Nirvana faziam sucesso no mundo, já que no Brasil o axé e o pagode dominavam as rádios. Quem não se lembra da explosão de bandas como El Chan e Só Pra Contrariar? Mas na TV, o grande destaque eram as telenovelas. As famílias brasileiras se reuniam todas as noites em frente à TV para acompanhar tramas envolventes, personagens marcantes e cenas que ficaram para sempre na memória. A televisão era o principal meio de entretenimento na época e as novelas eram praticamente uma paixão nacional. E foi justamente nos anos 90 que algumas das melhores produções da TV brasileira foram ao ar e eu separei aqui 5 para vocês. Agora que já contextualizei um pouco o clima da época, é hora de mergulhar nas histórias que conquistaram o Brasil. Preparem-se porque vamos relembrar as 5 melhores novelas dos anos 90 agora. Venha comigo. Em quinto lugar, Barriga de Aluguel. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Olha, em quinto lugar, temos uma novela que mexeu com o coração de milhões de brasileiros, Barriga de Aluguel. Exibida entre 1990 e 1991, a trama de Glória Pérez abordava um tema extremamente polêmico na época, né, que era a gestação de substituição. Clara, vivida por Cláudia Abreu, aceitou ser barriga de aluguel para Ana, que era interpretada pela Cássia Kiss. E o público ficou preso à televisão para acompanhar a disputa pela guarda do bebê. Além do tema inovador, a novela trouxe grandes atuações e um elenco muito talentoso, como Humberto Martins e Vitor Fasano. E durou impressionantes 243 capítulos sem perder o fôlego. Era impossível não se envolver com os dilemas e conflitos dos personagens. Barriga de Aluguel marcou uma geração e é lembrada até hoje como uma das tramas mais emocionantes da nossa teledramaturgia. Em quarto lugar, Pantanal. No quarto lugar, eu não poderia deixar de fora um verdadeiro fenômeno, Pantanal. Exibida pela Rede Manchete em 1990, essa novela revolucionou o formato das telenovelas. Benedito Rui Barbosa nos trouxe uma história envolvente ambientada no coração do Brasil, com a natureza como um dos protagonistas. A saga de José Leôncio, interpretado por Cláudio Marzo, e seu filho Jouve, encantou o país e mostrou que o Brasil era muito mais do que os grandes centros urbanos. Pantanal fez tanto sucesso, que ganhou um remake recente pela Globo. O que pouca gente sabe é que antes dessa história ser exibida pela Manchete, ela foi rejeitada pela Globo. A Globo não viu muito potencial na história. E eu acredito que tenha se arrependido muito na época, porque a novela foi, uma dor de cabeça para ela. Enquanto a Globo recusou, a Manchete abraçou o projeto para surpresa de todos e o sucesso foi avassalador. Ela trouxe personagens
marcantes, paisagens belíssimas e um enredo cativante, né? Que marcou uma época inteira. Até hoje é considerada uma das maiores produções da TV brasileira e se tornou um marco na história da teledramaturgia. Em terceiro lugar, Renascer. Essa daqui, é outra obra-prima do Benedito Rui Barbosa, Renascer. Foi exibida em 1993, no ano que eu nasci, e trouxe uma história de superação, vingança e reconciliação entre pai e filho. A primeira semana foi uma das mais intensas da história das novelas, com cenas que ficaram na memória, como o nascimento de João Pedro, interpretado pelo ator Leonardo Vieira. O conflito entre Zé Leôncio, vivido por Antônio Fagundes, e seu filho rejeitado, tocou o coração dos brasileiros. O tema central de Renascer era a força do amor da família, mas também tratou de temas polêmicos, como na época o hermafroditismo. Na época a gente chamava de hermafrodita, né? Que é uma pessoa que tem os dois aparelhos sexuais, né? Tem os dois, né? Só porque hoje em dia o termo correto usado é intersexo, né? Quando uma pessoa é intersexo, ela tem os dois órgãos genitais, né? Com um elenco brilhante, a novela fez história e deixou uma marca profunda no público. Em segundo lugar, O Rei do Gado. E sentir-se um Deus. Agora vamos para o segundo lugar, O Rei do Gado. Mais um sucesso de Benedito Rui Barbosa, ele mandou bem, né, nessa época. Exibida em 1996, a novela foi um verdadeiro clássico, né? Até hoje é considerado como tal título. A história da rivalidade entre Bruno Mazenga, vivido por Antônio Fagundes, e Jeremias Bernardizzi, interpretado por Raul Cortez, cativou o público do início ao fim. Além do drama familiar e do romance, a novela trouxe discussões relevantes para a sociedade na época, como a questão da reforma agrária e o movimento do Sem Terra, que é o MST. Outro destaque foi a atuação de Patrícia Pilar como a sofrida Luana. O Rei do Gado foi uma novela completa, com personagens inesquecíveis e uma trama envolvente. Em primeiro lugar, A Viagem. Amiga adorada, viajei tantos passos pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Olha, finalmente chegamos ao primeiro lugar. E temos aqui A Viagem. Exibida em 1994, foi um verdadeiro sucesso e emocionou milhões de brasileiros. Escrita por Ivani Ribeiro, ela abordou temas profundos como a vida após a morte e o espiritismo, de uma forma jamais vista antes na TV brasileira. O elenco, liderado por Cristiane Torlone, Antônio Fagundes e Guilherme Fontes, deu vida a personagens que ficaram no imaginário coletivo. Além disso, a novela ajudou a popularizar a doutrina espírita no Brasil, aumentando a venda de livros sobre o tema. Sem dúvida, A Viagem merece nosso primeiro lugar como a melhor novela dos anos 90. Para mim, A Viagem eu era pequeno na primeira vez que ela foi exibida, né? Porque eu nasci em 93, mas eu assisti a reprise de A Viagem e ficou muito marcante, né? Personagens como Alexandre, né? Que a gente tinha um medo, né? Foram essenciais, né, para a história ter essa popularidade toda, né? Foi uma novela muito marcante e que eu acho que merecia, né, um novo remake. Porque, para quem não sabe, A Viagem já foi uma segunda edição, né? Já foi um remake. Já tinha tido uma Viagem antes. Mas merece outra, né? Essas foram as 5 melhores novelas dos anos 90, na minha opinião, né? Cada uma delas marcou uma época e emocionou o público e deixou uma marca na história da TV brasileira. Se você também ficou com saudade dessas histórias, que tal procurar algumas cenas na internet ou até mesmo rever essas novelas em plataformas, né? Tem o Globoplay aí que tem algumas. Acompanhe aqui o nosso podcast para mais episódios nostálgicos como esse e não se esqueça de seguir o Geração Nostalgia nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Eu sou Leandro Mendonça e nos vemos no próximo episódio. Até mais!